Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento incrível. Para mim é uma felicidade muito grande poder contribuir de alguma forma com as minhas ideias e com os meus pensamentos para um evento que tem uma iniciativa tão nobre quanto o Conamãe. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Melissa, eu sou psicóloga, moro em São Paulo. Tenho um trabalho bastante ativo nas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram. Eu tenho um canal de vídeos motivacionais no YouTube e realizo atendimentos aqui em São Paulo na área de desenvolvimento pessoal, faço workshops pelo Brasil todo, faço palestras por aí, compartilhando um pouco daquilo que eu acredito ser a minha visão de mundo, aquilo que eu acredito que seja importante realmente para nós seres humanos aqui nesse planeta. E foi com muita alegria que eu recebi esse convite. Foi num momento bastante curioso, assim, eu ter recebido esse convite por conta de ter sido numa das primeiras semanas, assim, depois da descoberta da minha própria gestação, né? Eu tô grávida de 20 semanas, e quando a organizadora do evento me procurou e ela falou: de repente você pode falar alguma coisa da sua área, você pode falar alguma coisa relacionada a acreditar nos próprios sonhos, porque esse é muito o teor dos meus posts e dos conteúdos que eu compartilho nas redes sociais. Eu falei: não. Não é sobre isso que eu quero falar. Estou aproveitando essa oportunidade aqui de dividir essa palestra. É difícil para mim pensar numa palestra, porque na verdade o que eu faço é compartilhar aquilo que eu tenho dentro de mim, e eu espero que seja útil não só para as pessoas que estão assistindo, mas também para mim, porque é a primeira vez. Eu ainda não gravei nenhum vídeo para ser compartilhado nas redes sociais ou por aí a respeito do que está sendo esse momento para mim da gestação. Eu queria muito engravidar, eu tô num relacionamento estável já faz algum tempo, nós não somos casados, mas na verdade a gente também tinha uma boa dose de comodismo envolvida. É o homem que eu escolhi para ser o meu parceiro, e passamos muita coisa juntos. Enfim, a nossa história é recheada aí de grandes emoções, e é o amor mais verdadeiro que eu já senti na minha vida. Então existia muita vontade de ter esse bebezinho. A gente já não vinha evitando, né? Já não vinha fazendo uso de métodos contraceptivos desde o começo do ano. E exatos 9 meses depois, né, eu me descobri grávida. E era uma coisa que eu queria muito viver, era uma coisa que nós queríamos muito viver, ficamos muito felizes com isso. Mas ao mesmo tempo eu me vi sendo tomada por uma série de sentimentos que num primeiro momento talvez tenha achado que era uma exclusividade minha, mas depois de algum tempo conversando com algumas pessoas e vendo algumas postagens, algumas partilhas de pessoas, mães de gestantes, e no meu próprio processo de partilha do que estava acontecendo comigo, dos meus sentimentos referentes ao início de uma gestação, eu percebi que na verdade isso não é eu, né? Isso não é meu. Acredito que grande parte das mulheres passe por essas emoções confusas, influenciadas por 1 milhão de hormônios, influenciada por uma série de dúvidas, uma série de senãos, de e agora? E é esse o tema da minha conversa com vocês hoje. Como pensar em empreender quando a gente não tem nem certeza de onde a gente está, né? Eu acredito que muitas mulheres, quando se veem grávidas, por mais que elas tenham o desejo de vivenciar a gestação, de se tornarem mães e de constituírem uma família, eu acredito que muitas mulheres entrem, assim como eu, em contato com conteúdos muito profundos e em alguns momentos muito inconscientes a respeito de si mesmas. Tem um livro muito interessante, esse livro está esgotado, eu já encomendei, mas ainda não chegou, que se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, porque
realmente muitos dos nossos medos infantis, muitas das nossas apreensões e das nossas ansiedades e angústias, elas vêm à tona no momento em que a gente se descobre grávida, né? Talvez eu esteja falando simplesmente chovendo no molhado para um monte de gente que já passou por isso muito mais vezes e muito mais intensamente do que eu, mas eu acredito que o mais difícil da gente pensar em organizar uma vida profissional, organizar uma vida financeira, organizar as nossas atividades cotidianas, elas venham em função desse lugar de estranheza que a gente é colocado quando a gente se descobre grávida ou logo depois do neném nascer, ou enfim, eu acredito que é uma porta que a gente abre através da maternidade que nunca mais é fechada, é uma mudança para sempre. E eu acredito que essa mudança ela é causadora de ansiedade, né? Eu falo por mim, nos primeiros meses da gestação, assim, um medo muito grande que alguma coisa desse errado, uma ansiedade muito grande, porque eu sou, como eu disse, eu sou psicóloga, né? Eu sou autônoma, eu não tenho licença maternidade, eu não tenho 13º, eu não tenho seguro-desemprego, não tenho nada dessas coisas, eu tenho o dinheiro que vem da minha prática profissional. E por mais que a gente se prepare para isso, né? No meu caso, eu me preparei para isso, eu tenho um dinheiro guardado, não existe essa urgência financeira de meu Deus, e agora? Mas emocionalmente era essa pergunta, meu Deus, e agora? Como que eu vou administrar essa situação? Até porque eu não tenho a vontade, não é uma crítica, mas eu não tenho vontade de criar meus filhos com babá, com período integral de escola, nunca foi essa a minha intenção. Eu sempre pensei que a partir do momento em que eu me visse grávida, em que eu me visse constituindo uma família, eu seria mãe em primeiro lugar. A profissional viria em segundo lugar. E foi um momento de bastante agitação, porque o meu parceiro, ele trabalha comigo, né? Nós somos parceiros nessas nossas viagens, os atendimentos que eu faço no consultório, obviamente ele não está presente, mas ele é envolvido com outros projetos que a gente toca e é muito legal pensar que os 9 meses não servem só para o bebê se formar dentro do útero, mas para nascer uma mãe também, porque ainda bem que temos esse tempo, né, para poder começar, para poder organizar a vida e poder fazer as coisas entrarem nos eixos e caminharem na direção que é o meu desejo delas caminharem, né? Quando eu pensei em fazer essa partilha, né, para não chamar de palestra, mas essa partilha do que aconteceu comigo e do que foi fazendo sentido dentro da minha vida e de que modo eu acho que eu posso colaborar com o processo de outras pessoas, eu comecei a pensar muito nessa questão, né, de como muitas vezes a maternidade, a descoberta de uma gestação, esse primeiro estágio talvez de preparação para a inserção de uma criança na sua vida cotidiana, na sua rotina, como a maternidade ela pode ser uma possibilidade de alinhamento, né? Eu gosto muito dessa palavra e é uma palavra que norteia muito o meu trabalho, alinhamento, porque eu acredito que nós somos seres multifacetados, somos seres com uma infinidade de expressões no mundo e o mais difícil, eu acredito que o nosso maior desafio seja alcançar esse estado de alinhamento, esse estado em que eu quero algo, os meus pensamentos eles estão alinhados com o meu desejo, o meu discurso está alinhado com os meus pensamentos e o meu desejo, e as minhas atitudes se alinham também, e por fim, toda a energia do meu ser está em alinhamento com aquilo que eu quero. Eu acho que todas essas emoções que são despertadas quando a gente descobre que está grávida, elas fazem a gente inevitavelmente refletir sobre a própria vida e refletir sobre as escolhas que a gente vem fazendo e refletir sobre os rumos que a gente vem dando para a nossa vida de um modo geral, e sem dúvida nenhuma o profissional faz parte disso. Refletir sobre
será que eu estou caminhando por onde eu gostaria de estar caminhando? Eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo? Porque, inevitavelmente, para você ter o seu desempenho profissional, você vai ter que deixar o seu filho sozinho, ou sozinho assim, né, com um responsável, evidentemente, mas você vai ter que se distanciar desse filho e tem que valer a pena, tem que ser por estar fazendo algo que seja muito recompensador, não só financeiramente, mas que seja extremamente recompensador dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso propósito de vida, de missão, do que a gente está fazendo aqui. E diante dessas reflexões, eu acompanho mães e acompanho gestantes, né? É engraçado, quando eu me descobri grávida, eu tinha 8 pacientes. Tinha 8 pacientes grávidas, né? A minha médica, ela falou assim, não, você tem mais paciente grávida do que eu, né? Então, eu pude acompanhar um pouco os temores e as dúvidas e essa culpa que eu acho que toda mulher sente de deixar o filho na escola, ou deixar o filho com a babá, ou deixar o filho com o próprio parceiro, com alguém da família que seja amado, mas de se distanciar do filho para trabalhar, para fazer alguma coisa, para se voltar na direção de proporcionar algo para o mundo e, evidentemente, receber dinheiro por isso. E eu acho que talvez seja uma oportunidade muito grande de realinhamento. Precisa valer a pena, precisa ser algo que você verdadeiramente acredite, algo que quando você pensa em fazer o seu coração cante, precisa ser algo encantador, né? Não dá para ser simplesmente uma tarefa qualquer. E quando eu penso nisso e avaliando o caminho das pessoas que eu acompanho, eu vejo que existe uma diferença muito grande entre pessoas que são bem-sucedidas e pessoas que são mal-sucedidas naquilo a que se propõem fazer, né? Então, uma diferença principal que eu observo nesse processo é em relação ao pensamento. Em relação ao pensamento. Padrões de pensamento envolvidos em ser bem-sucedido numa tarefa ou não, né? Então, eu acho que é importante... Quais são esses padrões de pensamento? Né? O que muda de uma pessoa que se propõe a fazer algo e esse algo dá certo, uma pessoa que eventualmente se aproveite da oportunidade da maternidade para mudar um rumo profissional e uma pessoa que também vive esse mesmo momento, mas que tenta e não dá certo. Uma diferença gritante que existe entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas mal-sucedidas no que se referem a seus padrões de pensamento são que pessoas mal-sucedidas, elas geralmente param nos primeiros obstáculos que existem. Então elas querem realizar algo grande, elas têm uma meta na vida, elas têm um sonho para realizar, mas quando elas pensam em realizar esse sonho, vem aquele 3 tipos de pensamento, né? O primeiro pensamento é, eu não sei como fazer isso, né? Não sei fazer isso. E aí elas param, né? O segundo pensamento é, eu não tenho recursos para fazer isso. E aí elas param. E o terceiro pensamento eu olho pessoas que fazem isso que eu quero fazer e eu não sou como essas pessoas, né? Eu sou diferente dessas pessoas. E aí elas param. Enquanto pessoas que são bem-sucedidas, elas olham para algo que querem fazer e elas pensam, eu não sei fazer isso. E a postura é, legal, então eu vou colocar como meu objetivo, como a minha agenda, como o meu foco e a minha meta, aprender a fazer isso. E fazer disso, assim, o meu trabalho neste momento é aprender a fazer isso. Quando elas se deparam e falam, bom, mas eu não tenho os recursos, eu não tenho as ferramentas para fazer isso, elas... Beleza? Então agora o meu trabalho é aprender as ferramentas, desenvolver as habilidades, desenvolver os recursos necessários para fazer isso. Eu vou fazer disso o meu trabalho. O meu trabalho, a minha meta, o meu foco é isso, é adquirir recursos.
E por fim, quando elas olham para outras pessoas que fazem aquilo que elas querem fazer e elas pensam, eu não sou como essas pessoas, elas pensam, legal, então agora eu vou me tornar uma dessas pessoas, eu vou observar essas pessoas, eu vou ver quais são os comportamentos que essas pessoas têm, os pensamentos que essas pessoas têm e o que elas fazem para ser como são. E eu vou, na medida do possível, reproduzir esses comportamentos, pensamentos e atitudes para ser como essas pessoas, né? A principal diferença entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas é que as pessoas bem-sucedidas veem em todos os obstáculos problemas, dificuldades, né? Motivos para não seguir adiante. Enquanto as pessoas bem-sucedidas, elas enxergam nos obstáculos uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, uma oportunidade de ir além, uma oportunidade de aprender algo mais e de caminhar na direção da realização dos seus sonhos. Todos temos iguais recursos e capacidades para fazer o que a gente quiser. Quando a gente pensa em um momento como a maternidade, um momento como a gestação, uma preparação para uma mudança muito grande na nossa vida, a gente inevitavelmente se compara com outros modelos que tivemos, com modelos positivos que eventualmente a gente pode querer repetir e modelos que a gente fala, não é assim que eu quero fazer, não é dessa forma que eu quero exercer a minha maternidade. E quando a gente olha para esses modelos positivos, a grande maioria de nós, a gente se sente muito em função dos padrões e das lições que a gente teve, dos exemplos que a gente viveu na nossa vida, a gente se sente ofuscada por esses modelos positivos, a gente se sente incapaz de reproduzir esse modelo positivo e a gente tende a ocupar uma posição de vítima diante desse modelo positivo, né? Então, eventualmente, você pode aproveitar a sua maternidade, poxa, mas como que aquela pessoa consegue administrar o próprio trabalho, administrar a própria vida, administrar a própria carreira e administrar uma família e ser presente com os filhos? Aí a gente faz o quê? A gente diz que a grama do vizinho é mais verde. Tipo, mas pra ela é fácil, ela tem um marido que sustenta. Pra ela é fácil, ela mora perto do trabalho. Pra ela é fácil, ela tem a família por perto, né? Pra ela é fácil, ela não tem chefe, né? Dificilmente a gente olha para os modelos de sucesso como professores, a gente olha para os modelos de sucesso como adversários. Ela conseguiu algo que eu não consegui. Eu acredito que a nossa maior limitação como ser humano, e aí a gente, mães, gestantes, tentantes ou o que quer que seja, a nossa maior limitação como ser humano é a vitimização, que é esse processo de identificação com o coitadinho de mim, né? Eu olho para o outro e eu enxergo o outro como algo ou alguém que possui um recurso que eu não tenho, né? E eu acredito que a diferença primordial entre pessoas que são bem-sucedidas nas suas atividades e pessoas que não são bem-sucedidas nas suas atividades, a linha que separa esses dois tipos de pessoas é o quanto elas acreditam que elas são capazes de construir uma realidade diferente, né? Padrões de pensamentos viciados, né? Padrões de pensamento, sistemas de crença são como programas que a gente tem no computador. Quanto mais programa você tem instalado no computador, mais lento o computador ele se torna, até que um dia ele deixa de funcionar. E com o nosso cérebro, que é muito semelhante a um computador, acontece basicamente a mesma coisa. Quanto mais ideias e crenças limitantes e percepções de incapacidade a gente tem, maior a nossa dificuldade de ação, maior a nossa dificuldade de realização, maior a nossa incapacidade de mudar o rumo da nossa vida, para o que quer que seja. Se você já é realizada com o seu trabalho, talvez seja um pouco mais fácil de você acreditar nas suas potencialidades, mas para as pessoas que precisam fazer uma mudança de rumo em função da gestação, em função da maternidade, tentar algo novo sempre pressupõe sair da zona de conforto. E a gente ter que lidar com os nossos medos
é uma coisa muito complicada, né? É o medo que está por trás de tudo, é o medo que muitas vezes faz com que a gente não tente algo novo, com que a gente não busque um conhecimento que nos falta, com que a gente deixe de aprender uma ferramenta que nos cabe, né? É o medo, né? Medo, medo, medo. E eu costumo dizer que existem apenas duas formas de você viver a vida, através do amor ou através do medo. O amor, essa força impulsionante, né? Impulsionadora que diz sim, que faz com que a gente caminhe na direção dos nossos sonhos, da realização das nossas potencialidades. E o medo, aquilo que fala, não, fica no lugar. Não vai tentar algo novo. O medo é o que nos faz entrar em contato com o pior de nós mesmos, essa ideia de que eu não dou conta, né? É o medo de decepcionar as pessoas, é o medo de se frustrar, é o medo de não estar à altura dos nossos sonhos, né? Medo. E é importante a gente entrar em contato com medo, é importante a gente entender. Medo do quê? Do que você tem medo? Eu costumo dizer que existem basicamente 3 tipos de medo. O primeiro medo é o medo da perda. É o medo de perder a segurança, é o medo de perder a estabilidade, é o medo de perder o conforto, é o medo de perder a tranquilidade, é o medo de perder aquilo que é garantido, é o medo de perder. Basicamente, o lado positivo e as coisas boas de viver a vida que você está vivendo. E eu acho que quando a gente fala especificamente de gestação e maternidade, esse medo fala mais alto. Eu lembro que assim que eu descobri que eu estava grávida, eu estava na praia com o meu parceiro e eu falei para ele, né? Um dia a gente estava conversando e de repente me veio uma emoção muito forte e muito grande que me vem até agora ao lembrar disso, que era assim, o medo de perder o lugar de destaque na minha própria vida. Quer dizer, eu nunca mais vou estar em primeiro lugar, né? Para mim, eu sempre vou ter uma preocupação com uma outra pessoa, algo para colocar na minha frente sempre. Eu nunca mais vou ocupar essa posição de destaque na minha própria vida. E eu acredito que são muitos os medos que a gente se depara quando a gente fala em maternidade, quando a gente fala em família, o medo de decepcionar, o medo de não ser uma boa mãe, o medo de não ser uma boa esposa, o medo de atrapalhar o trabalho, o medo de o que quer que seja, né? O medo de fracassar, o medo de perder o lugar de conforto e a zona de segurança que você conhece, né? Esse é um medo muito presente, eu acredito, nos primeiros meses de gestação, até o medo de perder o bebê, né? O medo de perder o sonho, de perder a projeção, o medo de perder algo que mal chegou, mas ainda não tá aqui e que quando tiver vai ser para sempre, né? Esse é o primeiro medo. O segundo medo é o medo do processo, né? Então, para eu mudar a minha vida profissional, para eu adequar a minha vida profissional à maternidade, nossa, eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que aprender tal coisa. Putz, mas se eu quiser abrir um negócio de tal forma ou me direcionar lentamente, eu vou ter que deixar de ganhar tanto dinheiro, eu vou ter que me acostumar com uma nova renda, eu vou ter que. É o medo do processo, é o medo do durante, né? Como se a gente quisesse e pudesse, em alguma situação da nossa vida, ir do antes para o depois sem passar pelo durante. É o medo do esforço e da energia e do trabalho envolvido na transformação, né? Esse é o segundo tipo de medo. E o terceiro tipo de medo é o medo do fracasso, o medo do não dar certo, é o famoso e se, né? Mas e se der errado? E se não acontecer na velocidade que eu desejo? E se não der tempo? E se as pessoas me desaprovarem? E se eu não conseguir substituir uma renda por outra? E se? E aí essas ideias, elas criam um ciclo vicioso, porque você
entra no ciclo do medo, então é melhor eu ficar exatamente aonde eu tô, mas o que eu tô não me satisfaz, e aí eu penso em alternativas, mas ao mesmo tempo eu não tenho coragem de percorrer o caminho dessas alternativas, e aí eu fico nesse ciclo vicioso retroalimentado por padrões mentais negativos, né? Então são esses os 3 tipos de medo que existem, né? O medo da perda, o medo do processo e o medo do fracasso. E eu acho que, mais uma vez, né? As pessoas bem-sucedidas naquilo a que se propõem fazer, eu acredito que exista uma característica em comum entre elas, que é focar não naquilo que você vai estar perdendo, não naquilo que você vai ter que dar de sangue, varar a noite ou o que quer que seja, não no medo do fracasso, mas no ganho, né? Dando certo, o que eu ganho com isso? E eu acredito que a gente tenha que tratar a nossa mente como criatura e não como criador, né? Nós somos o criador, a mente é a criatura. Nós temos que dominar a nossa mente, nós temos que correr atrás de ferramentas, de auxílio, de meditações, de processos de desenvolvimento pessoal, de mestres ou pessoas que nos inspirem, para a gente aprender a dominar essa mente e focar no ganho, né? Eu já estava conversando com a minha mãe na hora do almoço, falando sobre essa questão de parar de trabalhar e voltar a trabalhar, né, depois do bebê nascer. E eu estava conversando com ela e eu disse para ela com bastante propriedade, assim, eu falei, se eu pudesse, né, eu ficaria 6 meses, 8 meses sem trabalhar, sem me ausentar, sem deixar o meu filho para desempenhar uma atividade profissional, né? O meu vontade, a minha vontade, o meu desejo é esse, né? E no mesmo momento em que eu falei, eu pensei, né? Eu falei, nossa, olha só, se eu pudesse, né? O que me impede, né? Eu acho que essa ideia do se eu pudesse, se eu fizesse, se a minha vida fosse diferente, é só mais uma das vitimizações que a gente se coloca, né? O que me impede de eu ficar com o meu filho, de eu eventualmente trabalhar cada vez mais dentro de casa, ou não, ou atender no meu consultório e trazer o filho junto, se for o caso. Tanto faz, né? Esse pensamento de se eu pudesse é que deve ser corrigido. Esse pensamento de se alguma coisa fosse diferente do que é, porque esse é um pensamento que nos afasta do momento presente e coloca a felicidade sempre lá longe, lá fora, distante. Eu acredito que desafios eles venham para corrigir rotas na nossa vida. Eu acredito que os obstáculos eles sejam grandes desenvolvedores de recurso, né? Eu acredito que diante de uma dificuldade a gente pode desenvolver uma nova habilidade e acredito que talvez não exista motivação maior para uma mulher mudar a própria vida, corrigir os seus cursos, se desenvolver numa direção que esteja em maior alinhamento com o que a gente tem dentro do coração, do que a gestação, do que a maternidade, do que a família, né? Trabalhar em cima dos pensamentos, focar o pensamento no que você está ganhando, não no que você está perdendo, observar o comportamento de pessoas que são modelos, pessoas que são modelos positivos daquilo que você quer realizar e que você ainda não conseguiu. São importantes dicas ou importantes caminhos para a gente chegar onde a gente quer. Esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Eu espero ter contribuído para o caminho de vocês da mesma forma como essas reflexões me ajudam na minha própria caminhada. Desejo um encontro lindo, um evento maravilhoso e gratificante para todos e espero vê-las em breve por aí. Um grande beijo, namastê, todo o meu desejo de felicidade e sucesso para todas vocês e vamos construir uma vida com mais consciência, menos medo e muito mais amor. Gratidão.